Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Bruno, pela condução do nosso culto até hoje. Aqueles que nos visitam, a nossa alegria, o nosso abraço por estar conosco essa noite. Queridos, depois do intervalo por causa da nossa conferência e termos conosco o pastor Antônio Neto na semana passada, nós voltamos ao nosso feijão com arroz. Voltamos à nossa caminhada no livro de Atos dos Apóstolos, para onde eu já peço que você abra sua Bíblia. E hoje nós chegamos ao capítulo número 13 de Atos dos Apóstolos e estamos na nossa 31ª mensagem neste livro, escrito pelo chamado médico amado Lucas. Na mensagem da semana retrasada, antes da nossa conferência, nós havíamos terminado o capítulo 12, nessa nossa caminhada no livro de Atos. E nesse capítulo 12 nós vimos o martírio do primeiro apóstolo. Não foi o martírio do primeiro cristão, mas foi o martírio do primeiro apóstolo, sendo esse Tiago, irmão do apóstolo João. Nós vimos Herodes também, por causa da satisfação que isso gerou dentre os judeus, prender a Pedro. Como eu disse, porque exatamente estava agradando aos judeus e ele precisava desta política, digamos assim, uma vez que ele já era visto com suspeitas, porque ele mesmo era mestiço, era na verdade de origem edomita e judaica. Então, meus irmãos, ali, com a prisão de Pedro, nós vimos que a igreja, em lugar de se desesperar, a igreja, em lugar de usar quaisquer recursos, porque a essa altura do campeonato, contando com dezenas de milhares de membros, com certeza a igreja possuía pessoas de influência, mas ela não faz nada disso. O texto diz que a igreja, por dias, se reuniu para interceder por Pedro. E ele, então, meus irmãos, é libertado milagrosamente da prisão. Tudo isso você encontra no capítulo número 12. Ele termina com a morte de Herodes de uma maneira horrenda, mostrando assim, meus irmãos, que Deus está no controle da história. Isso inclui, é claro, a história da sua igreja. Esses desdobramentos, irmãos, do capítulo 12, continuam comprovando essa nossa grande tese do livro de Atos, esse grande tema do livro de Atos, como eu tenho chamado esse guarda-chuva, que nós temos visto nas últimas 30 mensagens. E ele é esse que está projetado aí. Quero convidar você a lermos a uma só voz. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. E assim será até o último dia da presença da Igreja no momento do arrebatamento. Como já dissemos, irmãos, um rompimento da Igreja com as atitudes que faziam com que ela fosse enxergada como mais uma seita judaica, começou a mudar a forma como a população judaica via a igreja agora. Porque, veja bem, eles serem mais uma seita judaica, como os fariseus, como os saduceus, realmente não incomodava a maioria dos judeus. Porém, desde que ela começou a romper com o crescimento do evangelho, com a entrada de Pedro na casa de um gentio, Cornélio, a perspectiva da igreja mudou. E, inclusive, esse rompimento estava por trás da perseguição realizada por Herodes. O elo de uma coisa e outra, irmãos, fica claro ao relermos o último versículo do capítulo 12, com o qual nós encerramos a mensagem retrasada, a mensagem 30. O último versículo diz o seguinte: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Ou seja, eles voltaram para onde? Para Antioquia. Jerusalém permanecia, meus irmãos, como uma cidade, como uma igreja de grande importância para a igreja. Mas o eixo da narrativa, do avanço da igreja, não está mais lá, principalmente em Jerusalém. Agora, Antioquia toma um lugar de enorme importância, porque dali, você com certeza já conhece o capítulo 13, sairá o maior missionário de todos os tempos, certamente o maior apóstolo de todos os tempos, aquele que nós já dissemos lá no capítulo da sua conversão, aquele sem o qual o cristianismo não seria aquele que nós conhecemos hoje. Não que esse mérito seja de Paulo em si, mas como instrumento de Deus, ele é assim usado e ele vai sair exatamente desta igreja. E o perfil desta igreja que nós vamos ver hoje, em apenas 3 pequenos versículos, vai nos trazer a grande ideia
da nossa mensagem. A Igreja de Cristo cresce através de igrejas saudáveis. A Igreja de Cristo cresce através de igrejas saudáveis. Nós costumamos, irmãos, ler o texto à medida que caminhamos nele, mas como ele hoje é muito pequeno, só 3 versículos, né? Para a nossa igreja estar acostumada com longos textos, nós vamos lê-lo de uma vez só e caminhar por ele nos próximos minutos. Atos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. Dá uma olhada para a direita, olha para a esquerda. Se alguém não tiver uma Bíblia, estenda a sua Bíblia, seu celular, seu tablet. Notebook acho que ninguém está trazendo ainda não. Ok? Vamos ler juntos, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós vamos dividir a nossa mensagem hoje nesses 3 únicos versículos, mas a primeira parte está apenas na primeira parte do primeiro versículo. A Igreja de Cristo cresce com o serviço da pluralidade dos dons. Versículo 1, apenas a parte A, onde, repetindo, nós lemos que na Igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O nosso texto, meus irmãos, aqui hoje não tem como objetivo trazer um ensino exaustivo sobre dons. Contudo, não se pode ignorar que eles estão sendo mencionados e que são diferentes dons mencionados nesse texto. Dentre esses 2 que aqui são mencionados, profetas e mestres, há uma distinção, a maior distinção seria o primeiro ser de natureza mais exortativa e o segundo de natureza mais instrutiva. Ambos, é claro, cooperando para a edificação da igreja, porque, na verdade, o único grande objetivo de cada dom do Espírito Santo é a edificação da igreja. O dom não tem um fim em mim, mas naquele a quem eu sirvo, naquele a quem eu ministro. Os mestres mencionados aqui são uma categoria muito mais fácil de ser compreendida. Se você ler, por exemplo, uma Bíblia em inglês, eles não traduzem por uma palavra chique, como estamos traduzindo em português, está apenas sendo traduzido como professores. Teachers, simplesmente. Porque eles eram exatamente isso. Eles significavam aqueles que ensinavam a igreja, que instruíam a igreja. Se você lembra bem, na semana passada nós vimos que Barnabé busca Saulo em Tarso e o traz para Antioquia com o objetivo para ali instruir e ensinar a igreja, e isso eles fazem durante 1 ano, certo? Um seminário de fazer inveja a qualquer um. Barnabé, Saulo ensinando a igreja durante 1 ano. Eu acredito, inclusive, irmãos, que essa lista que nós lemos é fruto deste investimento que Barnabé e Saulo fazem nesta igreja. Agora, tirando os mestres e os profetas, o que seriam os profetas? Meus irmãos, anos depois deste texto aqui, em Efésios capítulo 4, ao falar sobre a unidade do corpo de Cristo, Paulo escreveria, lá no verso 11, que nós vimos na nossa conferência, que foi exatamente no livro, na carta de Efésios, né? Lá em 4:11, Paulo escreve: e ele, falando de Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E voltando também em Efésios ao capítulo 2, no versículo 20, Paulo escreveria: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Em ambos os textos, Paulo coloca essas categorias uma ao lado da outra, e como parte da fundamentação da igreja, particularmente nos primeiros dias da sua existência. Porque diferente da nossa igreja hoje, na verdade de qualquer igreja dos últimos 1900 anos, praticamente, eles não contavam com a revelação, com o cânon completo, pleno à nossa disposição, como não tinham à disposição deles como nós temos na nossa. Como nós vimos no vídeo da missão de auxílio à igreja sofredora, quando ele perguntou ali, quantos exemplares da Bíblia você tem em casa?
Eu confesso que eu fico envergonhado. Porque eu já perdi a conta. Diversas Bíblias de estudo, diversas Bíblias temáticas e assim por diante. Na verdade, cada vez que sai uma Bíblia nova, agora sai a Bíblia da Reforma, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo, muitos têm um afã. Não, eu tenho que comprar essa também. Mais uma Bíblia de estudo para a minha coleção. Bem, a realidade que ele narrou ali, meus irmãos, eu já conheço há bastante tempo. Comunidades eclesiásticas, igrejas inteiras que precisam se revezar para poder ler a Bíblia. 2 ou 3 anos atrás, eu não me lembro bem, nós ainda estávamos sem a obra aqui da frente, nós passamos um vídeo de uma comunidade aborígene, não era indígena, nessa região da Oceania, Papua Nova Guiné. Lembra desse vídeo? A igreja recebendo o avião, trazendo os exemplares da Bíblia, agora já impresso na sua própria língua, e os mais velhos recebendo aquilo lá da mão dos missionários que trabalharam na tradução, e eles chorando, dançando, gritando, celebrando, porque receberam a palavra dos céus, como eles estavam falando. Esses exemplares, irmãos, esses exemplos, que estou mencionando, eles servem para nos trazer certo constrangimento. Qual é realmente o papel da palavra de Deus para nós? Porque nesse primeiro momento da igreja, ela necessitava do auxílio desses homens. Por que eles necessitavam? Porque como o cânon ainda estava em formação, a autoridade e o ensino dos apóstolos, associados, é claro, ao papel dos profetas, conduzia a igreja, evitando que ela caísse em sincretismo, em mistura com as religiões pagãs e mesmo a religião judaica. E para pensar, ainda com tudo isso, você ainda tem a carta aos Gálatas, onde a igreja estava regredindo da liberdade da nova aliança de volta para os rudimentos da lei. Portanto, meus irmãos, sem exatamente até mesmo a carta como Gálatas, aonde estaria a igreja do Senhor em os nossos dias? Ontem eu recebi uma estatística assustadora. 85% das igrejas no mundo inteiro não possuem um pastor com algum ou qualquer curso teológico. Nenhum semestre, nenhum trimestre. São pessoas sinceras, são pessoas dedicadas, são crentes de verdade, mas que não possuem nenhum preparo formal. Veja bem, meus irmãos, não é o seminário, não é o preparo formal que forma ou que faz um pastor. Eu tinha que corrigir muitas vezes as pessoas que perguntavam: você está em São Paulo estudando para ser pastor? Não, eu estou fazendo um curso de bacharel em teologia. Ser ou não pastor será uma consequência ou não de outras decorrências depois disso. Mas quando você tem, meus irmãos, igrejas inteiras, denominações inteiras, regiões inteiras, sem o devido preparo, você regride aos tempos do primeiro século. Pastor, mas eles não têm a Bíblia toda? Meus irmãos, quantas e quantas heresias nós temos hoje que são exatamente baseadas em interpretações distorcidas das Escrituras? Quantas heresias nós temos em nosso meio? No mês passado, nossos alunos do nosso seminário estudaram teologia contemporânea e eles ouviram que, quando Calbart falava sobre palavra de Deus, lembra? Não é a mesma coisa quando nós falamos sobre palavra de Deus. Pegaram o termo, fizeram uma releitura, uma ressignificação, e ele começou a escrever os seus livros, e muita gente engole aquilo lá como se fosse verdadeira doutrina. Ou seja, meus irmãos, o zelo pela pureza doutrinária levou o nosso Deus a prover a igreja da época com esses homens para que eles pudessem cuidar, para que eles não se desviassem da doutrina que estava sendo ensinada, aquela que nós chamamos hoje da fé apostólica. Mas, meus irmãos, tal como os apóstolos cessaram, certo? Os apóstolos de verdade, como eu sempre digo, apóstolo bom é apóstolo morto, porque todos já morreram. Todos morreram martirizados, com exceção de João, que, segundo a tradição, esse pelo menos realmente morreu de morte morrida, morreu de idade. Todos os apóstolos já morreram, a era apostólica já passou. Esses que você vê na televisão não são apóstolos, certo? O apóstolo não se denomina a si mesmo, ele não se declara apóstolo.
A determinação que eles fazem sobre si mesmos de apóstolo era a mesma coisa que eu dissesse que eu sou o super-homem e pertenço à Liga da Justiça. Serve a mesma coisa. Eu não vou embora voando quando acabar o culto, eu vou ter que pegar meu carro. Não serve de absolutamente nada. Esses apóstolos de verdade, contudo, passaram na história, cumpriram aquilo que Deus havia determinado para eles e em seus tempos também os profetas, como está definido aqui. Tanto que, como eu disse em Efésios, Paulo coloca essas duas categorias juntas, mostrando o papel que eles tinham formativo na história da igreja em seu começo. Agora veja bem, meus irmãos, eu não estou discutindo que Deus possa, em nossos dias eu não sou tão sensacionista assim a este ponto, de dizer que Deus não possa em algum ponto da história, segundo a sua soberana vontade, usar um servo dele para determinar ou declarar algo específico para a vida de outra pessoa. Contudo, em 39 anos de vida cristã, eu só vi isso acontecer absolutamente 2 ou 3 vezes. O problema em nossos dias, meus irmãos, é que a exceção se tornou a regra. Lá no meu Rio de Janeiro, qualquer dia da semana você pode ligar para alguém e perguntar: você sabe onde tem um culto abençoado aí com muita revelação? É o crente Kodak. Está sempre atrás de revelação. Você pergunta para o sujeito, ele não lê a Bíblia, ele não estuda absolutamente nada, mas ele está aí nas reuniões e nos lugares, raramente igreja, também essas coisas acontecem nas casas, atrás de uma palavra, de uma revelação. Alguns bons anos atrás, uma irmã de outra igreja, de outra congregação, perguntou: pastor, estou muito aflita, me dá uma palavra. Eu abri num salmo e dei uma palavra para ela. Não, pastor, uma palavra sua, de Deus, mais específica. Eu falei: minha irmã, minha palavra não vale nada. Absolutamente nada. E eu lhe dei a palavra que é mais preciosa que o ouro de Ofir. Essa é. E ela queria trocar pela minha palavra. Palavra de homem. Essa é a geração que nós vivemos, irmãos. Essa é a geração que hoje está buscando isso. Porém, ou confirmando, o modus operandi, ou seja, o modo de agir principal de Deus hoje em dia é através da sua palavra. O povo de Deus precisa, meus irmãos, conhecer a revelação já dada a nós. Até porque, queridos, muito daquilo que se fala por aí contradiz aquilo que Deus já revelou e não deve ser levado a sério. Outro sim, meus irmãos, a pregação hoje também cumpre o papel da profecia ao povo de Deus. É aquela que está trazendo a revelação de Deus e expondo-a para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus para nós. É através do exame contínuo da palavra de Deus que a nossa sintonia fina vai sendo melhorada para podermos ter discernimento espiritual e entender aquilo que Deus deseja de mim e de você. Eu não sei se tem acontecido com você, mas ao passar dos anos, e no meu caso, das décadas de vida cristã, eu posso claramente virar para o meu eu de 25 ou 30 anos atrás e dizer: rapaz, tu não sabe nada. Porque com o longo passar do tempo, meus irmãos, e o tempo só não cumpre isso, mas ao passar do andar com Deus e conhecer da palavra, em que você vai valorizando mais a palavra e a oração, como eu disse, a sua sintonia fina vai melhorando para você poder discernir, ter mais sabedoria, ter mais entendimento sobre o que Deus quer ou não quer da sua vida, além de diversos outros instrumentos que Deus nos proporciona para descobrirmos a sua vontade. Contudo, meus irmãos, o mais importante do que qualquer discussão infindável da identidade desses dons ou da utilidade, do propósito desses dons, é outra coisa. Voltando para Efésios capítulo 4, lá naquele texto que eu comecei no versículo 11, repetindo, ele diz que Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora vem o versículo 12. Esse é o mais importante. Com o fim, com o objetivo, com o propósito, o alvo, é o que está na sua Bíblia, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, meus irmãos, quando alguém se refere, por exemplo, a mim, pastor Marcelo, pastor Gideão, pastor Renato, que nos visita hoje, como ministro do Evangelho, essa expressão não está correta. Porque eu estou olhando aqui uma congregação lotada de
ministros do Evangelho. Porque o nosso texto no versículo 12 de Efésios capítulo 4 diz que a liderança da igreja, aqueles que trabalham na edificação da igreja, trabalham para preparar os santos para a obra do ministério. Ora, quem trabalha na obra do ministério é ministro. Essa alma católica, irmãos, que cria castas dentro da igreja de Deus, isso não é bíblico. Como eu já repeti 1 milhão de vezes, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós. Há funções diferentes, há ministérios diferentes, há dons diferentes, nós estamos vendo aqui, mas nós estamos absolutamente todos no mesmo andar do mesmo barco. Não tem primeira classe, não tem alguns lá na classe de baixo. E é importante nós ressaltarmos isso, irmãos, porque a diferença de respeito a uma função, o reconhecimento do ministério, do trabalho de irmão, não faz dele mais poderoso, mais ungido, mais sei lá o que se cria hoje. E como se tem isso no meio evangélico? Acho que depois de quase mais de 500 anos, na verdade, nós precisamos de uma nova reforma. Que a reforma veio acabar com o clérigo e com o laicado, e com o passar do tempo a igreja chamada protestante criou novamente tudo aquilo que ela aboliu antes. Nesse texto, meus irmãos, os dons servem da mesma maneira que Paulo escreveria em Efésios, para edificar a igreja. Para que a igreja, no caso de Antioquia, fosse uma igreja fundamentada na palavra, fundamentada na sã doutrina. E eu quero, antes de seguir adiante, perguntar: os seus dons estão servindo na edificação do corpo de Cristo? Porque preste bem atenção. Todo cristão, certo? Isso inclui você, a pessoa que está à sua esquerda, à sua direita, à frente e atrás. Todo cristão, ele tem que estar engajado em algum nível em dois ministérios. O ministério de proclamação e o ministério de edificação. O ministério de proclamar o evangelho a outros, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, ok? Mas neste caso, irmãos, com os nossos dons dentro da igreja, em edificar a outros. Pastor, mas como? Eu não dou aula na EBD, eu não prego, eu não... Você pode discipular. Você pode acompanhar irmãos mais novos na fé. E como nós falamos hoje de manhã na nossa EBD, no seu próprio compartilhar, enriquecendo as reuniões semanais dos nossos grupos de vida, você está edificando a vida uns dos outros. O que não pode acontecer, meus irmãos, na igreja do Senhor, são gente parada no tempo e no espaço assistindo. Alguém contou certa vez, meus irmãos, que a igreja ela é igualzinho um estádio de futebol. Como é que é o estádio de futebol? Você tem 22 correndo atrás de uma bola, 3 ou 4 árbitros ali, mais uns 10 ou 12 no banco esperando uma chance para entrar, 2 técnicos, vamos colocar aí uns 50 jornalistas, mais um segurança e tal. Ao todo, chutando muito alto, dá 200 pessoas trabalhando. Nas arquibancadas você tem 10, 20, 30, 40, 50 mil assistindo. Isto é a péssima ilustração de igreja. Mas infelizmente tem sido o retrato muitas vezes. Começa pelo fato de que você não vem domingo à noite assistir a um culto. Você vai ao cinema assistir. Você vai ao teatro assistir. Mas nós viemos, meus irmãos, reunir-nos com a igreja para prestar um culto. Nós somos parte, você é parte do que está acontecendo aqui. Porque nós somos uma congregação de ministros. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, essa igreja está crescendo no serviço da pluralidade dos dons. Aqui exemplificado apenas naqueles que estavam na liderança, mas com certeza transbordando para muito além disso. Na parte B do nosso versículo, irmãos, aonde os 5 nomes são enumerados, nós vamos aprender nossa segunda lição desse texto de hoje, que é o seguinte: a igreja de Cristo cresce com a pluralidade da sua liderança. Nessa pluralidade ele menciona Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. A primeira coisa, meus irmãos, que salta aos olhos na descrição dessa liderança é, na verdade, a sua diversidade. É a primeira coisa que salta aos olhos. Porque eu não acho que seja por acaso que Lucas tenha registrado. Não acho que seja por acaso que Lucas tenha registrado características desses homens aqui. Tanto agora como anteriormente. Por exemplo, Barnabé
que havia ido a Antioquia para verificar a conversão de gentios, era judeu, porém era natural de Chipre. E era uma pessoa mais velha na fé. Com certeza, provavelmente o mais experiente aqui deste grupo. Depois dele vem Simeão, que é chamado Níger. Níger é uma palavra latina que significa de pele escura. Ou seja, ele com certeza era, apesar de judeu, ele era de origem africana. Talvez um prosélito, ou talvez alguém que era filho de judeu e havia uma mãe ou um pai africanos. Logo depois, meus irmãos, vem Lúcio. Aliás, outro detalhe sobre Simeão que eu esqueci, é que ele também era de convivência romana, por causa do seu nome latino, o seu apelido, Níger. Lúcio claramente era africano, porque ele era da cidade de Cirene, que ficava no norte da África, alguns bons quilômetros depois de Alexandria. Manaém, esse que eu acho mais curioso, ele havia sido criado com Herodes Antipas. Sabe quem era Manaém? Os filhos dos reis, até hoje, são crianças muito solitárias. O que ele vai fazer? Vai pegar a bola, vai jogar na rua? Vai para a colônia de férias? Não! Então, pegavam-se meninos, filhos às vezes de escravos ou de alguém próximo da corte, e eles eram criados juntos com os príncipes, os filhos dos reis, para fazer companhia. Bem, quando eles cresciam, o príncipe se tornava rei. O amigo dele, nada. Já cumpriu a sua função. Esse é Manaém. Talvez ainda amigo da corte, mas com certeza sem nenhum grande título. E Manaém, meus irmãos, ele foi criado, como eu disse, com Herodes Antipas, que aqui é identificado como tetrarca, ou seja, governador de uma quarta parte de uma província ou região. E esse Herodes Antipas, como nós vimos na semana retrasada, é o mesmo Herodes que havia decapitado João Batista e havia participado do humilhante julgamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, eu fico pensando, meus irmãos, as pessoas até curiosas com Manaém. Rapaz, como é que era aquele camarada? Como é que é ele? Como é que é a corte? E com certeza tinham grandes informações de lá, inclusive para o próprio Lucas. E aí a nossa lista termina finalmente com Saulo. Aquele que havia sido trazido desde Tarso, a sua cidade natal, certo, por Barnabé, para instruir a igreja, segundo o texto, durante um ano inteiro. Mesmo com esses diversos panos de fundo, irmãos, esses homens funcionavam como uma unidade. Igrejas locais não foram pensadas para serem lideradas por apenas um homem. Eu sei, 90 e tantos % das igrejas funcionam exatamente assim. Com o avanço do cristianismo, contudo, irmãos, presbíteros foram introduzidos nessa estrutura. Presbítero, o episcopo, o pastor, pouco importa. A palavra presbítero, no caso, significa ancião, mas não necessariamente por questão de idade. Não é necessariamente você pegar os 3 ou 4 ou 5 mais velhos de idade na igreja, mas sim aqueles que demonstram mais experiência, mais preparo, mais maturidade espiritual. Características que devem ser reconhecidas, é claro, por parte da Assembleia em relação àqueles homens por parte da sua igreja local. Em Atos 14, versículo 13, nas cidades onde haviam plantado igrejas, nós ainda vamos chegar nesse texto, é claro, estamos no capítulo 13, esse é o capítulo 14 que me refiro. Lá nós vemos que Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, plural, em cada cidade, singular. Ou seja, meus irmãos, desde o começo da expansão do cristianismo, isso já acontece em Jerusalém, ok? Quando uma igreja era fundada, em lugar de colocar apenas uma pessoa responsável ali, um colegiado de presbíteros era colocado responsável por aquela igreja. Repetindo Atos 14, 13, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, plural, em cada igreja, singular. Quer mais um? Instruindo a Tito, Paulo escreveu: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse, preste atenção, presbíteros, plural, em cada cidade, singular, como eu o instruí. As prerrogativas e requisitos para isso, meus irmãos, nós encontramos nas cartas de Paulo a Tito e a Timóteo. Qual é a importância, meus irmãos, disso aqui? A importância é que a igreja,
o mapa, o design da igreja já estava na palavra de Deus há tanto tempo. E eu quero me penitenciar, porque durante um bom tempo do meu ministério eu não enxergava isso aqui. O que para mim hoje é transparente, cristalino, claro como o dia. E hoje, meus irmãos, nossa igreja, trabalhando com a equipe ministerial, com os nossos presbíteros, eu vejo claramente qual a enorme vantagem que se tem em experimentarmos entre nós aquilo que a palavra de Deus fala na multidão de conselheiros, a sabedoria. Ou, como ferro ao ferro afia, assim um amigo ao seu amigo. Então hoje, meus irmãos, trabalhar desta maneira demonstra a necessidade de nós valorizarmos aquilo que Deus tem nos possibilitado pela sua graça termos no nosso meio. Por que eu estou dizendo sobre valorizar? Valorizar significa zelar, cuidar. Porque não sei se você sabe, mas eu não vou estar aqui para sempre. E talvez um dos próximos presbíteros, pastores dessa igreja, está no seu colo. Tremeu agora, mamãe? Ou no seu ventre. É importante, meus irmãos, que uma igreja preserve o padrão bíblico para que não se torne algo que daqui a pouco chega uma outra pessoa e troca, e muda, e transtorna tudo aquilo que aconteceu, que foi formatado, fundamentado, segundo a instrução da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a igreja de Cristo em Antioquia estava crescendo na pluralidade da sua liderança. Um padrão estabelecido não apenas em Antioquia, mas que se repetirá em cada igreja que será fundada. E queira Deus, nas igrejas que serão plantadas por nós também na nossa igreja, através da nossa igreja. E aí nós chegamos, irmãos, saindo agora finalmente do versículo 1, aos versículos 2 e 3, que nós já lemos. E lá nós vemos, meus irmãos, que a igreja de Cristo cresce com a obediência ao chamado. Ou, se você quiser colocar de maneira mais forte, com a obediência ao mandato. Porque o texto trata, queridos, de um comunicado do Espírito Santo à igreja. Talvez a liderança, o texto não é claro se ali estava apenas a liderança ou a igreja toda, em separar dois dos seus mais importantes membros para o trabalho missionário. Uma igreja com dons e com uma liderança biblicamente estabelecida não é o suficiente para sermos uma igreja saudável. Deixa eu repetir, irmãos. Dons do Espírito, uma igreja que tenha uma liderança biblicamente estabelecida não é o suficiente para sermos uma igreja saudável. Na verdade, há muito mais, inclusive, do que nós estamos tratando aqui no nosso texto. Muito mais do que nós temos nesse texto nosso essa noite. E nesse texto bíblico, irmãos, vemos a igreja sendo direcionada e respondendo positivamente a esse direcionamento. Mas como isso aconteceu? Vamos destrinchar o máximo que pudermos os versículos 2 e versículo 3. Primeiro, um ambiente nesta igreja de devoção e piedade. Neste caso, exemplificados, na adoração e no jejum. A adoração aqui é o serviço. A adoração aqui é o culto público, que inclusive assim é identificado em outros textos, em outros escritos. Isto é, a liderança, ou mesmo a igreja toda, estava reunida adorando a Deus. E mais adiante, inclusive, irmãos, a oração é incluída nesse ato de adoração, de devoção. Ou seja, mais uma vez, o Senhor traz a nós, a nossa igreja, a necessidade, irmãos, de questionarmos a nós mesmos, de perguntarmos a nós mesmos, de confrontarmos a nós mesmos. Eu tenho sido um indivíduo, uma família, uma igreja de oração. Alguém uma vez questionou, não lembro exatamente onde foi, sobre o hábito que nós estamos em grupos do WhatsApp, em que alguém coloca lá, orem por mim, estou doente. E aí todo mundo começa a colocar um monte de mãozinha assim. Um monte de emoji. Um atrás do outro. Não precisa levantar a mão, não. Por favor, não levante a mão. Todas as vezes que você colocou um emoji assim, você de fato orou? Eu estou me referindo a 100%. Eu vou tranquilizar o seu coração. Eu não.
E lembrei depois, às vezes, quando uma pessoa já vinha no mesmo grupo, irmãos, obrigado por quem orou. Deus já respondeu. E eu falei assim, não graças a mim. Quando nós tivemos, irmãos, lá atrás, eu vou sempre voltar isso quando aparecer o tema oração em Atos. João e Pedro subindo ao templo na hora da oração. Largaram o judaísmo, claro, mas mantiveram o hábito da oração. Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? O judeu tem 3 horários de oração por dia. O muçulmano tem 5. E pode estar acontecendo o que for, chova, faça sol, está caindo canivete, o que for. Está conversando com você, deu a hora, ele, dá licença, ele desenrola o seu tapetinho. Onde é que o sol se põe mesmo aqui? Acho que, sei lá. Virado para o leste, em direção a Meca, a cidade sagrada deles, e começa aquela oração em árabe, certo? Pode até não estar sabendo nenhuma palavra do que fala, porque tem muçulmano que não é de origem árabe, mas faz. E aí eu lembro da passagem de Jesus que diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eu e você, meus irmãos, temos que ser empurrados aos joelhos. Você fazia quando era criança aquela brincadeira que o seu amigo estava lá na escola e você fazia assim, bem aqui atrás da perna dele, Felipe? Você fazia essa brincadeira? Eu fazia. Então, sabe que Deus de vez em quando tem que dizer assim, bem atrás do nosso joelho assim, ora, sujeito. Você não está percebendo as nuvens no horizonte? Você não está percebendo a necessidade batendo à sua porta? Mas o que acontece, meus irmãos, nós esperamos primeiro a tempestade cair, nós esperamos a porta ser arrombada chão abaixo, para ir lá para o grupo do WhatsApp e dizer, irmãos, orai por mim. Ou para que nós possamos de fato orar. Essa igreja, meus irmãos, me incomoda quando eu comparo com a nossa igreja. Aqui fala também sobre jejum, e o jejum é algo válido, importante. É importante destacar também, meus irmãos, que jejum não é barganha com Deus. Olha, Deus, estou jejuando há 2 dias. Se eu chegar ao 3º, já posso pedir música. Ou qualquer coisa absurda assim. Acredite, querido, Deus não está impressionado com o seu sacrifício espiritual. Deus só ficou impressionado com um sacrifício da história da humanidade, aconteceu num monte chamado Caveira, há quase 2000 anos atrás. E não está nada impressionado com a sua adoração, com a sua pregação, muito menos com a sua oração ou com o seu jejum. O jejum, meus irmãos, não muda o coração de Deus, tanto quanto a oração também não muda. Adivinha de quem ele muda o coração? O meu. As disciplinas espirituais visam mudar a mim e não a Deus. Mas o fato é que essa era uma igreja de oração. Os biógrafos de Martinho Lutero escreveram que aprenderam com ele uma grande lição sobre oração, que era quando ele já estava, anos depois da reforma, muito ocupado, uma agenda, ele já tinha até uma assistente que pudesse ajudá-lo, ele consultava essa assistente e perguntava, o que temos para o dia de hoje? Ele dizia, olha, o Conde de Bismarck quer falar contigo, eu estou inventando, irmãos, eu nem sei se tinha Conde de Bismarck, mas tem um lugar chamado Bismarck lá na Alemanha. E fulano da Bavária quer falar com você e tal, e muita gente querendo falar com o reformador, e a agenda desse tamanho, só que ele fazia? Ele orava mais. Sabe o que nós faríamos, irmãos? A gente saía rapidinho para resolver as coisas, porque a nossa agenda está muito cheia. Não concordo com tudo que esse homem escreve, mas Bill Hybels tem um livro, que eu mencionei ontem lá em casa para uma irmã que estava conosco, que eu emprestei e nunca mais voltou, e esse livro dizia assim, ocupado demais para deixar de orar. Nesse livro, Bill Hybels acertou na cabeça do prego. Ocupado demais para deixar de orar. Porque geralmente, irmãos, nós estamos ocupados demais. Não sei vocês, mas eu tenho compromisso amanhã às 8 e pouco, outras 9h30. O dia não espera, a agenda parece, irmãos, ela é de papel, mas parece que ela é um alto-falante que grita conosco.
E aí essa tirania do urgente vai roubando a nossa capacidade de dizer, cala a boca. Não é a Bíblia, não, é a agenda. Cala a boca. Porque eu preciso ouvir Deus. Preciso estar com meu Deus. Antioquia estava aí para ser ganha ainda, mas esta igreja não negligenciava o tempo de oração, de devoção, de piedade com Deus. Queridos, nos próximos dias, se você quiser marcar comigo, eu lhe desafio a conhecer o nosso terreno. Quando o projeto ficar pronto, eu lhe desafio a você procurar quanto custa o metro quadrado. Eu lhe desafio também a você compartilhar as lutas que você está tendo com os seus alvos evangelísticos. E aqui eu só mencionei 3 razões incríveis porque nós precisamos orar mais. Porque tanto o nosso prédio físico como o mais importante, o nosso prédio espiritual, apresentam-se para nós como enormes desafios. Aos quais, meus irmãos, os quais não serão vencidos, a não ser que nós possamos dobrar nossos joelhos. Segunda característica dessa igreja, meus irmãos, é uma igreja que ouve o Espírito Santo. Não sabemos exatamente como isso aconteceu, pode ter sido uma intervenção direta e audível de Deus, ou através de um dos nomes que estão aqui na nossa lista, eles eram entre eles profetas também, mas o fato, meus irmãos, é que essa igreja estava aberta a ouvir o Espírito. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque na vida espiritual só tem 2 alternativas. Como diz Paulo aos Gálatas, andem no Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Não tem coluna do meio. E aí, irmão, está andando no Espírito? Mais ou menos, estou aqui, né? Não, não tem. Não está andando na carne. Agora eu quero deixar claro, meus irmãos, que andar na carne, quando a gente pensa em carne, geralmente o pessoal já vai lá nos pecados sexuais, não é verdade? O pessoal já vai lá no extremão. Querido, você pode nunca ter olhado para uma mulher de intenção impura, nunca ter olhado para um homem com intenção impura, obviamente que não seja a sua esposa, seu marido, certo? Você pode fazer tudo certinho, pagar seus impostos, não estaciona em cima da faixa de pedestre, se você é perfeito. E fazer tudo na carne. Tudinho. Sem dependência e sem o poder do Espírito Santo. Que, aliás, alguns ditos tradicionais, algum tempo atrás, começaram a achar que isso era propriedade de outras denominações. Não há vida cristã sem poder do Espírito Santo. A diferença é que o poder do Espírito Santo, irmãos, não é para sapatear, não é para cair no chão, não é para desmaiar, que é o que geralmente muitos procuram nesses grupos. Mas o maior e principal objetivo do poder do Espírito, querido, é ajudar a mim e a você a não viver na carne, a viver nele. A viver em santidade. A viver agradando. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Irmãos, eu não tenho a mínima ideia do que Deus quer para a nossa igreja de 2020. Alguém aqui tem? Por favor, me ajude. Eu sei do que está revelado na palavra, os conceitos gerais do que nós devemos fazer como igreja do Senhor, isso aí eu sei de cor e salteado, há muito tempo. Eu tenho absoluta certeza que Deus quer que nós oremos muito em 2020, que nós evangelizemos muito em 2020, que aprendamos mais da palavra. Isso, meus irmãos, como dizia meu professor, é o óbvio ululante. Contudo, como faremos isso? Quais os detalhes? Qual a estratégia? Com quem? Por quem? Nós precisamos ouvir o Espírito. Apertar a nossa sintonia fina. Eu não acredito necessariamente, meus irmãos, porque o modus operandi de Deus tem se comprovado assim em nossos tempos. Nós estamos aqui um dia orando e uma voz, o céu vai se abrir ou algo assim. E não, nem necessariamente que alguém vai se levantar, como quando Josafá estava lá temendo os exércitos que vinham contra ele e um profeta se levantou no meio do povo. Mas eu sim acredito que se tivermos, meus irmãos, o coração sincero e a busca humilde pelo direcionamento, pela direção de Deus em nossas vidas privadas, em nossas famílias e em nossa igreja, Deus falará. O nosso Deus, meus irmãos, não brinca de pique-esconde. Duvido você me encontrar. Porque parece que muita gente acha que Deus é assim, difícil. Sabe por que, meus irmãos, a vontade de Deus muitas vezes é difícil? Porque eu já meio estou suspeitando qual é.
Aí eu continuo orando, Senhor, mostra a tua vontade. Essa não, Deus. A próxima. Há muitos e muitos anos atrás, antes de encontrar a mulher da minha vida, ganhei pelo menos um pontinho hoje. Há muitos e muitos anos atrás, irmãos, eu gostava de uma jovem que não era cristã. E meus irmãos, por mais que Deus respondia, e eu conhecia exatamente o que está lá em Coríntios, por mais que Deus respondia, eu insistia em oração. Uma teimosia, como se eu estivesse fazendo uma queda de braço, sabe? Vamos ver, Deus, quem é que vai ganhar aqui? E eu argumentava e dizia, mas é de boa família, isso eu orando na minha cabeça. E às vezes a gente fala assim, né? Ai, como é difícil descobrir a vontade de Deus. Claro, você está pedindo coisa que Deus já disse que não é para fazer. Ou Deus já falou assim, olha, é quase isso, mas você tem que fazer desse jeito. E nós insistimos contra a vontade de Deus. Mas, queridos, por outro lado, quando o nosso coração é inclinado à obediência. Porque lá em Isaías diz que Deus, Ele procura aqueles que se rendem, que são quebrantados, que são contritos com a sua palavra. Aquele que está fazendo o seu devocional, que não é religioso, não. Eu fiz meu devocional hoje, Deus. Coloca aí um galardão para mim. Esquece não, viu? Fiz ontem também, fiz. Não, mas ele faz o seu devocional porque ele lembra. É Deus falando comigo nas páginas deste livro. Eu estou na presença da majestade. Eu estou na presença da realeza. Eu estou ouvindo a voz de Deus. E essa pessoa que se inclina, meus irmãos, como essa igreja se inclinava à voz do Espírito. É uma igreja saudável, uma igreja que cresce, uma igreja que é abençoada. É uma vida também assim. Terceiro, a experiência desses irmãos, meus irmãos, me ensina que Deus é Ele mesmo o iniciador da obra missionária. Igrejas, missões, ministérios, agências missionárias, enfim, não são iniciativas humanas, são iniciativas divinas. Contudo, se elas forem iniciadas apenas pela mão do homem, elas não merecem um nome de igreja ou de ministério, de qualquer outra coisa. E tem, viu? Muita. Uma das coisas que eu mais, meus irmãos, perdi o sono há quase 17 anos atrás, quando essa igreja apenas era anotações em um caderno, era saber se este ponto ou aquele devia permanecer no nosso planejamento que estávamos pensando fazer, ou se eu estava seguindo um caminho que não era a vontade de Deus. E seguimos alguns que não eram da vontade de Deus, mas Deus é misericordioso. E foi nos colocando de volta para aquilo que Ele desejava realmente que nós fizéssemos. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que nós servimos ao Mission Day, o Deus em missão. É o Deus que já está alcançando seus eleitos aonde quer que eles estejam. Nós que nos juntamos a Ele. Isso me leva, meus irmãos, para terminar o nosso último ponto. É uma igreja de obediência imediata. Se Deus está envolvido na obra missionária, como eu não estarei envolvido na obra missionária? No verso 3, depois de algum tempo de oração e jejum, Barnabé e Saulo são enviados para a obra que o Espírito disse que os havia separado. Agora, meus irmãos, é muito importante deixar claro que esta não é uma igreja que está começando agora, acordou para missões em Atos capítulo 13. Por que eu sei disso? Por que eu sei que ela não é essa igreja que agora que entendeu a realidade do mundo perdido? Porque lá no capítulo 11, no versículo 21, quando nós passamos pelo evangelismo que criou esta igreja, diz, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Mas não acaba aí, porque versículos abaixo, no 24, repete, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O primeiro versículo é quando Barnabé chega, o segundo é depois da sua chegada. Essa era uma igreja que evangelizava sua própria Jerusalém. Porque apesar de que para os discípulos que ouviram Atos 1:8, Jerusalém era a própria Jerusalém, para Antioquia, eles eram a sua própria Jerusalém. Como para nós, irmãos de Boa Vista, aqui é a nossa Jerusalém. Então é verdade, nós estamos com a mais alcançando refugiados lá na Itália, nós estamos em Moçambique, com a Palavra da Vida, nós estamos no sertão da Bahia, nós estamos na Selva de Pedra de São Paulo, nós estamos, quem eu esqueci aqui? Sim, perto de Lisboa, em Portugal, e entre os Yanomamis. Ótimo! Mas é a nossa Jerusalém.
Essa igreja tinha uma obediência imediata. E eu tenho que lembrar daquela frase que a minha esposa já repetiu aos meus filhos várias vezes. A obediência tardia é a mesma coisa que desobediência. Sabe por quê, queridos? Eu podia gastar alguns minutos na minha mensagem aqui, da nossa mensagem, perguntando quantos aqui tem 30 anos de convertido, depois baixando 20 e tal. E aí finalmente chegaríamos ao Amorim, um dos mais caçulas na fé aqui, né, querido? Nós chegaríamos mais, de uma forma ou de outra, nós temos aqui acumulados dezenas e dezenas, às vezes mais centenas de anos de conversão. Como tem sido, queridos, a nossa obediência em tanto tempo que temos servido ao Senhor? Porque Antioquia está sendo sacudida. Em Antioquia eles são chamados pela primeira vez de cristãos porque a comunidade, a sociedade foi impactada pelo crescimento que a igreja teve nesta cidade. É verdade. Boa Vista tem quase uma igreja em cada esquina. Mas o fato é, na verdade, meus irmãos, que muitas dessas que estão em cada esquina nem sequer igrejas são. Negociam a fé, mercandejam a fé. Ou seja, nós ainda podemos ouvir aquilo que Paulo, em Atos, ouvirá. O Senhor dizendo a ele: eu ainda tenho muito povo nesta cidade. E esse muito povo está ao seu alcance, ao meu alcance também. Então, meu querido, a sua obediência tem sido tardia? Você tem sido ativo ou omisso na grande obra que Deus já tem iniciado? Se no bate-pronto, no ping-pong, alguém perguntasse para você hoje, nome dos teus 3 alvos evangelísticos, você gagueja? Você finge uma lesão e pede para sair? Ou você pode dizer, fulano, beltrano, ciclana. Ontem nós tivemos batismo na nossa igreja. E uma das coisas que nós falamos ao terminar ali o batismo, irmãos, é que nenhuma daquelas pessoas que estavam ali na água ao meu lado chegaram ali por acaso. E eu, inclusive, disse, ninguém um dia vai morrer, acordar e dizer assim, ué, não é que eu estou no céu? Não. Todos nós chegaremos lá cônscios da salvação que recebemos em Cristo Jesus. E a recebemos porque Deus usou alguém do nosso relacionamento. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um amigo, um parente, um colega de trabalho, um colega de escola, de faculdade. Alguém, às vezes, até longe desconhecido, que postou alguma coisa evangelística na internet e Deus usou aquilo para tocar a minha vida. O ponto é, meus irmãos, aonde Deus tem nos usado. Porque agora nós vamos viajar a partir de domingo que vem com Barnabé e Saulo. Mas não se esqueça, não se engane. Antioquia continuará muito bem, obrigado. Está dando do seu melhor, diga-se passagem. Com certeza, meus irmãos, teve gente na congregação que disse ou perguntou à liderança, vocês têm certeza? Nós vamos mandar os nossos 2 craques, o melhor para missões. Que coisa interessante, né? Mas a igreja ficou muito bem, obrigado. Porque a igreja continuou crescendo e quando Paulo e Barnabé voltavam para dar relatório, lá estava aquela igreja. Portanto, irmãos, a igreja de Cristo cresce através de igrejas saudáveis. Há muito ainda, amados, que precisamos fazer nesse quesito. Mas saiba, a construção, a edificação de uma igreja saudável não é obra apenas de um pastor ou de um grupo de líderes. É necessário uma vila inteira. É necessário a participação de cada um em se envolver, em edificar vidas, edificar a vida da sua família, em construirmos uma igreja não para o evento que vem, mas para a geração que vem. E essa igreja já começou a ser construída no nosso passado. Estamos apenas continuando a fazer aquilo que Deus tem nos ordenado. Que Deus nos dê, meus irmãos, firmeza de propósito e sabedoria para continuarmos atrás do objetivo de fazer a vontade dele, já revelada nas Escrituras, para a nossa igreja local
e para o reino de uma forma geral. Oremos. Deus querido, ajuda-nos, ó Pai, a olhar para o que realmente importa registrado no livro de Atos. Alguns apenas lembram do coxo que andou, só lembram, ó Deus, do jovem que caiu da janela, morreu e foi ressuscitado, mas, ó Deus, há muito mais neste livro que nos confronta com a realidade da nossa vida e da nossa igreja. Que o Senhor possa nos levar a entender isso e a te servir de todo o coração e desejosos a andar num trilho já determinado pela Tua Palavra, de como sermos uma igreja saudável. Ajuda-nos também a ajudar, a influenciar, a abençoar outras igrejas, para que nós possamos encher Boa Vista de igrejas saudáveis. Não encher Boa Vista de denominacionalismo, ou da última visão de crescimento de igreja, ou de eclesiologia, ou o que quer que seja. Mas encher Boa Vista do Evangelho da Sã Doutrina, proclamados através de igrejas biblicamente saudáveis. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.